Seja bem-vindo ao quarto programa aqui deste projeto de cooperação entre a Câmara Municipal da Praia da Vitória e a Vitec. No programa de hoje vamos então receber o vice-presidente do município, Carlos Armando, que nos vai dar a conhecer alguns apoios criados no âmbito social aqui do município. Seja bem-vindo ao nosso programa, Sr. Carlos. Aqui começando pelos apoios da habitação social, como é que surge aqui esta ideia, como é que surge a habitação social, tendo em conta que também destina-se a famílias carenciadas aqui do concelho da Praia da Vitória? Portanto, a habitação social é uma carência comum, portanto há muitas famílias empobrecidas e aqui na Praia da Vitória assume uma particular relevância porque na periferia da base das lajes, durante a construção da base das lajes e a vivência toda da base das lajes, foram aparecendo, como havia muita mão de obra, foram aparecendo pessoas que vieram de outros lados da ilha portanto, de outras ilhas e até do continente, e que se fixaram na periferia da base das lajes, construindo barracas com terrenos alugados a pessoas ou não. O que é certo é que se criou à volta da base das lajes um bairro de lata, tipo favelas. Isso durante os anos 60 foi muito evidente, nos anos 70 também, e depois a partir daí começou-se a trabalhar com o Instituto de Reabilitação Urbana para se poder construir um bairro social que fizesse, portanto, face à erradicação de barracas. E foi por aí que começou. Portanto, e note-se que o município tem cerca de 50 casas de habitação social e só 100 estão em Santa Rita e na Serra de Santiago, isto é, na periferia da base das lajes. Portanto, demonstra bem o trabalho que teve que ser feito ali. Portanto, havia muitas famílias que trabalhavam não propriamente na base, portanto, na base militar, mas que trabalhavam para os americanos propriamente dito, que eram aquelas pessoas que eram domésticas, eram os homens que cortavam as relvas, lavavam carros. Portanto, isto eram tudo uma data de serviços que se prestava e que não havia descontos para a segurança social, não havia nada, aquilo era tarefas ao dia. Portanto, com o downsizing da base das lajes, estas foram as pessoas que foram muito mais afetadas, porque de um momento para o outro ficaram sem fundo de rendimento. Portanto, nessa altura, já antes disso, já se tinha começado este trabalho e foi feito um levantamento pelas barracas todas e pelas famílias todas para se atribuir as casas de habitação social. Portanto, as casas de habitação social não são atribuídas de ano leve, portanto tem que ser feito um levantamento do agregado familiar, portanto das condições do agregado familiar e nessa altura, portanto, foi negociado com as pessoas a troca neste caso de Santa Rita, a troca de demolição da barraca por uma habitação. Isso foi um trabalho que demorou uns anos, portanto continuamos a trabalhar porque ainda aparecem muitos casos, já não de barracas tanto assim, são muito poucas ou quase nenhumas, e essas existem porque as pessoas nunca aceitaram portanto, demolir a barraca, mas só meia dúzia delas nesta altura. Portanto, no resto do concelho também há pobreza em todo o lado. O resto do concelho também a Câmara foi adquirindo algumas casas para alojar algumas famílias que viviam em condições impróprias de habitação. E podemos estar a falar em idosos, pessoas doentes, que não têm a rentabilidade para poderem ter uma casa e manter essa própria casa. Portanto, a habitação social nasce por aqui no concelho da Praia da Vitória. Portanto, tem sido um trabalho constante e será sempre, porque tendo as 150 casas, as pessoas também, isto tem alguma dinâmica, umas pessoas vão melhorando a sua vida, podem sair, outras pessoas morrem e temos todo um processo de reocupação das casas. Esse processo é feito
por candidaturas, portanto as pessoas candidatam-se portanto, à proteção social. Embora nós neste momento tenhamos as casas todas ocupadas, não é muito fácil portanto, surgir uma casa, a não ser por morte de alguém, que todos os anos acontece 2 ou 3, e essas candidaturas são feitas, mas não são classificadas pela ordem de chegada, são classificadas pela ordem de necessidade. Portanto, uma família que tenha um agregado familiar grande, que tenha pessoas deficientes, que tenha doentes acamados, esses têm sempre prioridade. Portanto, este é um trabalho constante no âmbito do nosso, portanto, do nosso Departamento de Ação Social. Estas casas, o valor vai ronda que valor? Pois, aquilo é estipulado, aquilo é feito um levantamento do rendimento do agregado familiar, consoante o número de pessoas que tem, e depois tem atenuantes se tem acamados ou tem idosos, e é aplicada uma fórmula com base na Segurança Social, o número da Segurança Social, e aí é aplicada uma renda que irá dos 5,09€ para rendimentos mesmo e quase nulos até 45€. Portanto, também as pessoas que se candidatam, nem todas têm direito, algumas que ultrapassam portanto, o limite da acessibilidade, por isso ficam só aquelas que mesmo necessitam. Ainda aqui no âmbito, digamos assim, da habitação, existe também o apoio ao arrendamento. Qual é a diferença aqui entre a habitação social e o arrendamento? Exatamente. O apoio ao arrendamento, existe um programa do Governo Regional de apoio ao arrendamento que tem uma época específica para abrir portanto, as candidaturas, que penso que é de julho a setembro, e depois, durante o ano, e depois no ano seguinte é aplicado o apoio à renda. Na Câmara Municipal não existe esse prazo porque durante o ano acontecem situações esporádicas de necessidade. Portanto, o apoio ao arrendamento também é feito um levantamento ao agregado familiar, portanto, aos rendimentos, e perante a situação de necessidade é aplicada também uma fórmula consoante o rendimento e o número de pessoas do agregado familiar e as condições de saúde das pessoas também, e a Câmara atribui um apoio ao arrendamento consoante a renda que a pessoa paga. Agora, há uma regra que estipula o valor da renda, ou o valor da renda que a pessoa pode alugar, e portanto a casa, um casal nunca poderá alugar um T4 e ter um apoio à renda. Portanto, há critérios, e o que nós fazemos é processamos isso durante o ano. Quando abrem as candidaturas para o Governo, portanto, regional, nós organizamos o processo para essas pessoas candidatarem e libertam-nos portanto, espaço para outras. Há algumas que não se conseguem enquadrar no regimento do Governo Regional, e esses nós procuramos também colaborar e dar-lhes o apoio. No que toca às habitações degradadas, também há aqui no segmento do Governo Regional dos apoios que existem, também há aqui no município da Praia da Vitória também é uma estratégia para que o município, as casas não estejam degradadas, principalmente ali no centro histórico. Isso é um pouco por todo o concelho, porque há muitas pessoas já com a sua idade, reformados, que não podem trabalhar, e alguns doentes que vivem em casas com alguma necessidade de coberturas, essencialmente, e instalações sanitárias, que são as prioritárias. Nós também abrimos candidaturas para isso, o Governo Regional também tem, e nós também preparamos as candidaturas para o Governo, mas apoiamos as pessoas naquelas que o Governo não apoia, ou nos montantes que o Governo não apoia na totalidade. Às vezes por um pequeno apoio que se possa dar, portanto, faz toda a diferença para a pessoa melhorar a sua casa. Por exemplo, que há pouco tempo tivemos um caso numa freguesia que a pessoa teve apoio pela Secretaria Regional da Habitação, mas que o apoio era insuficiente, portanto, para finalizar a obra, e nós, com uma compra de uns mosaicos
e de umas louças para a casa de banho conseguimos portanto, que a pessoa acabasse. A prioridade geralmente é nas casas que necessitam de coberturas, porque uma cobertura, se tiver infiltrações e se estiver em mau estado, facilmente a casa, portanto, se degrada muito depressa. E há muitas pessoas idosas, já reformadas ou pensionistas, que vivem em habitações com essas necessidades, e é por aí que nós damos prioridade. Às vezes, normalmente são as pessoas a recorrerem a estes apoios, mas há, digamos assim, uma espécie de equipa também que vai controlando essas situações e vai ao encontro das pessoas. Sim, nós temos a nossa equipa de ação social, portanto, a Cooperativa Praia Cultural é que é a entidade do município que trata da ação social ou da solidariedade social, e temos várias equipas portanto, no terreno, e temos um levantamento exaustivo de todas as necessidades que vão aparecendo e também vamos ao encontro delas, porque é importante que a gente tenha essa noção e que trabalhe e nos orçamentos dos anos seguintes em prol da necessidade que a gente tem para fazer face a essas situações. Portanto, temos uma equipa de ação social. Nessa própria equipa tem técnicos de construção civil que fazem um levantamento das casas e das situações, orçamentam para depois podermos trabalhar o apoio, e também temos outras valências nessa equipa, como apoio psicológico. Portanto, temos várias. Temos uma equipa bastante alargada no âmbito da ação social. Ainda neste conjunto de medidas, depois também abrangem, neste caso, com bolsas de estudos, os estudantes que saem aqui da região para irem estudar. Quais são assim os critérios e que valores normalmente são atribuídos e estipulados? Pois os critérios são sempre dirigidos às famílias carenciadas. Portanto, é importante que um aluno que seja bom aluno e que seja dedicado e que tenha boas notas, que não fique pelo caminho do ensino superior por falta de um apoio. Portanto, a Câmara Municipal criou um regulamento de apoio a essas bolsas, que os candidatos podem se candidatar tanto do ensino superior ou técnico ou profissional, ou mesmo para fazer um mestrado, se tiver que ser fora da ilha, e essas bolsas vão, dependendo do agregado familiar, dos rendimentos, vão de 1.000 euros a 3.000 euros anuais. Isso também é medido com as bolsas também que o próprio Governo atribui, e nós completamos. Aqui, normalmente, que número de bolsas são atribuídas? Existe um número específico? Não, o número de bolsas depende do orçamento que todos os anos é estipulado para isso, e depende do número de candidaturas que entram também. Portanto, não há um número muito certo, mas geralmente todos são contemplados, os que se candidatam. Depois também... Os que se candidatam não, os que depois, sim. Os que podem ser, portanto, aqueles que a candidatura é aprovada, porque há muitos que se candidatam, mas que o rendimento do agrado familiar não atinge aqueles mínimos. E é feita uma seleção. Exatamente. Sim. Depois existe também aqui para os idosos apoios, falamos agora de jovens, depois existe para os idosos, nomeadamente o cartão do idoso, é a medida mais significativa. Pois, nós temos também na nossa equipa de ação social uma equipa que trabalha a parte da animação e lúdica com os centros de convívio e com os idosos. Nós criamos um cartão do idoso, que é um cartão que tem descontos e nas empresas aderentes. Portanto, nós temos empresas que aderiram a esta iniciativa, e aos idosos com mais de 60 anos dar-nos um desconto de 25%. Portanto, de 25% depende das empresas, não? Portanto, nem todas têm a mesma percentagem. Portanto, os 25% é nos espetáculos que são
e que são promovidos pela Câmara, espetáculos e cinema. Por exemplo, no Autor do Ramo Grande, todas as pessoas com o cartão do idoso podem ter um desconto de 25% nos ingressos. Para além disso, o cartão do idoso também dá a acessibilidade ao passeio dos idosos que o município organiza. Sim, este ano foi Este ano, infelizmente, estava programado para irmos ao Pico, à Ilha do Pico. Já tínhamos as inscrições praticamente todas terminadas, já tínhamos a organização do passeio todo planeado e, infelizmente, com esta situação não foi possível realizá-lo. Mas normalmente existem muitos idosos que aderem a este tipo de iniciativas, mesmo em conjunto com os centros comunitários do concelho. Sim. O ano passado fizemos um passeio à Graciosa que foram 400 e tal idosos, ou 500 e tal. E este ano perspectivava-se para o Pico ainda mais, porque o ano passado correu muito bem e eles, os que não foram, ficaram com pena de não ir, e então este ano íamos fazer um passeio ainda maior. Ainda no âmbito das bolsas de estudo, retomando um pouco atrás, essas bolsas, existe um limite de idade, por exemplo, normalmente no ensino superior, quando têm mais de 23 anos, já algumas regras mudam. Neste caso das bolsas, aplica-se a qualquer idade ou existe algum limite? Não, as bolsas aplicam-se, portanto, a quem se candidata nas condições que são. Por exemplo, um aluno que se candidata a uma bolsa não pode perder um ano. Portanto, geralmente, são quando saem do ensino secundário é que se candidatam logo às bolsas e vão até ao fim do curso. Agora, face a esta pandemia de Covid-19, também foram criados vários apoios que já foram debatidos até neste programa e em outras ocasiões, que são incentivos tanto às empresas como às famílias de concelho. Até agora, qual é o balanço? As pessoas estão de facto a aderir a estes apoios e mesmo a todos os outros, porque esta é uma fase que as pessoas, as famílias estão mais carenciadas. A todos os outros apoios que fomos falando, como é que tem sido esta adesão? Pois, esta situação é uma situação que apareceu repentinamente, é muito particular e nós tivemos que abraçar algumas situações. Por exemplo, a Câmara Municipal disponibilizou uma linha de 100 mil euros para apoio aos lares de idosos e às EPSS que têm pessoas acamadas, e aquelas que distribuem, portanto, alimentação ao domicílio. Isso foi importante porque este apoio vem para a aquisição de material, portanto, de proteção individual e para o pagamento de salários de pessoas que tiveram que ser contratadas, porque quem trabalha nestes serviços, portanto, tem que fazer quarentena. Portanto, as instituições viram-se a braços com a situação porque não podiam trabalhar com os funcionários todos. E aí a Câmara entrou com essa linha de apoio que já algumas aderiram, portanto, e outras vão aderir de certeza, porque isto também é muito recente. E noutros âmbitos nós temos outros apoios que têm a ver com, por exemplo, as creches e ATL do município. A Câmara isentou o pagamento nos meses de abril, maio, junho e 50% de março. A Praia Ambiente isentou o pagamento da fatura dos meses de abril, maio e junho às IPSS do concelho. Há aqui todo um conjunto, nomeadamente, como dizia, as creches, foram todos incentivos que considera que realmente são úteis para esta fase, fizeram a diferença. Não foi porque os pais ficaram em casa, alguns em layoff, e o rendimento mensal já não era o mesmo, e para que não houvesse despedimentos também nas creches, os próprios concessionários não recebendo dos pais e não podiam pagar os ordenados, para se manter o emprego, nós tivemos que tomar essa medida. Estes apoios para as pessoas aderirem, seja qual deles for, portanto, pode ser através dos contactos que vamos disponibilizar e também depois com a reabertura dos serviços municipais podem esclarecer qualquer dúvida depois presencialmente.
Sim, nós acho que passa em rodapé o contacto que podem ligar pelo telefone ou mandar um e-mail e nós daremos resposta. Agora também nestes apoios também foi isentado a renda das habitações sociais de abril, maio e junho, e outros apoios irão aparecer, como por exemplo vai ser deliberado também em reunião de Câmara um apoio à Associação dos Criadores de Touros à Corda, porque, como todos percebemos, este ano não vai haver touradas e esse sector também vai ser bastante afetado. Assim como vai ser liberado também um apoio ao Banco Alimentar, que o Banco Alimentar também, com esta situação, viu-se abraços com ela, e aquelas campanhas de recolha que se faziam também não é fácil fazer com esta situação. Sim. Por isso foi solicitado à Câmara um apoio e a Câmara vai apoiar. Esta vai ser agora sempre uma situação que vai estar sempre a ser atualizada e vão agindo consoante... Pois, exatamente. Isto é uma situação que nós não prevemos quando é que acaba, mas temos que ir fazendo face às dificuldades que nos vão aparecendo. Pronto, muito obrigada. Acho que as pessoas agora ficaram mais esclarecidas com alguns apoios de cara, certamente que ainda não conheciam. Terminamos então aqui esta parte do programa, mas continuo do nosso lado porque de seguida vamos ter tempo ainda para ouvir algumas dicas relacionadas com a educação, fisioterapia e desporto, à semelhança de todas as segundas, quartas e sextas do programa Vai Ficar Tudo Bem. Continuem então a acompanhar-nos para estas dicas, como forma também de ajudá-lo a ultrapassar esta fase que vivemos. Olá, bem-vindo às Dicas de Educação. Ao longo desta semana vamos falar de 5 temas diferentes, todos dedicados ao jardim de infância. E o primeiro é falar sobre o tempo que nós temos hoje em dia, devido à pandemia, disponível para os nossos filhos. Há bem pouco tempo atrás, nós todos os dias tínhamos a consciência pesada porque trabalhávamos muitas horas e estávamos pouco tempo com os nossos filhos. E agora, de um dia para o outro, o mundo dá uma volta e nós, o que é que acontece? Temos o dia todo disponível para eles. Disponível como quem diz, estamos em casa com eles. E o que fazer com eles neste tempo? 24 horas com eles e agora? É o nosso tema. Temos o dia todo disponível, mas não é só e apenas para os nossos filhos. Temos todas as tarefas domésticas. Como mães, principalmente as mães, têm as lides da casa, a alimentação para confeccionar, as roupas para cuidar, os trabalhos da telescola dos filhos mais velhos, tudo isto para conciliar. Para além disso, em muitas famílias ainda há o teletrabalho, não é? Muitos de vós estão a trabalhar e ao mesmo tempo têm que estar com os vossos filhos ao colo, a socorrer uma birra de um, a socorrer alguém que se magoou, e o nosso dia parece um caos. Muito desorganizado e com muitas tarefas. Para além disso, deixamos os nossos filhos muito tempo expostos às novas tecnologias, videojogos, telemóveis, tablets, televisão. Eles passam imenso tempo ligados às novas tecnologias. Deixo aqui um apelo, tenham cuidado com isso e controlem bem este tempo. Para as crianças mais pequeninas, por favor, usem o YouTube Kids, que é uma ferramenta mais apropriada a estas crianças. Agora vou-vos dar alguns conselhos de como organizar o tempo para os vossos filhos e não sentir que ao fim do dia tiveram o dia todo com eles, mas não tiveram com eles. Primeiro, comecem por organizar a vossa rotina. Já deviam ter feito, não é? Mas em todas as casas nós pensamos organizar a rotina, pensamos, mas depois acaba por passar uma série de tempo e não conseguimos chegar lá. Mas vamos estipular alguns tempos que são importantes. O tempo em que nós estamos a fazer os deveres da escola com eles, o tempo em que estamos já na hora da refeição com eles, a hora de sono com eles, a hora do banho e o tempo em que eles estão livres. Mas também há que apresentar às crianças e falar com elas sobre o tempo em que nós pais estamos a trabalhar. Nós estamos em casa, mas também temos que trabalhar, temos que fazer algum trabalho. Todos nós, mesmo aqueles que estão em suspensão de trabalho, têm sempre alguma coisa para fazer. Então também temos que explicar às nossas crianças que este tempo é preciso e dizer a eles: agora
ou durante todos estes dias, há um tempo do dia em que a mãe vai precisar trabalhar e tu vais ter que fazer as tuas atividades, vais ter que ser autónomo. Isto não é muito fácil com crianças pequeninas, não é? Com crianças com menos de 3 anos, nós temos que arranjar um conjunto de atividades que estejam à nossa beira enquanto nós estamos a trabalhar. Podemos estar, por exemplo, no computador e ter ao nosso lado uma caixa de legos, uma caixa com peluche, um monte de papel, lápis para eles brincarem, mas materiais que sejam de fácil organização e que não ofereçam nenhum perigo a eles. Material que seja fácil de manusear, não é? E de forma autónoma, mas que não ofereça perigo. E durante este tempo que eles estão entretidos, nós vamos podendo trabalhar. Pronto, outra coisa que normalmente funciona muito bem com as crianças, principalmente crianças de jardim de infância, dos 3 aos 6 anos, é o amigo imaginário. E eu vou-vos mostrar o amigo imaginário da minha filha mais novinha. É o ursinho, o Pipas. Este ursinho faz maravilhas. Porquê? Porque ela transpõe para aqui tudo o que a mãe faz. A mãe diz, eu digo, Rita, a mãe agora vai ter que ir para o computador porque vai fazer uma videoconferência. Ela pega no Pipas, leva-o e faz uma videoconferência com o Pipas. Quando eu estou a fazer comida, ela também transpõe para o ursinho e faz a comida para ele. Eu vou sempre explicando, tens que fazer agora comida, agora vamos fazer a higiene dele, agora vamos trabalhar com ele. E ela vai tentando. Nós estamos em paralelo, não é? Estou a interagir com ela, não estou a criar o melhor canal de comunicação, mas estou a interagir com ela, ela está ocupada, está a fazer alguma coisa de útil, também está a aprender através do ursinho, está a aprender a rotina da mãe e está a aprender um bocadinho do que é que são as tarefas da mãe e está entretida. Normalmente os amigos imaginários funcionam muito bem dos 3 aos 6 anos. Uso um em casa. Depois, ainda temos aqui umas outras soluções. Quem tem jardins, espaços verdes na sua casa pode utilizá-los e deixá-los explorar à vontade. A natureza é ótima para as crianças, é excelente na estimulação de todos os sentidos e deve ser utilizada. Há muitos pais que têm um jardim enorme e não deixam os filhos ir para o jardim. Por favor, não façam isso. Deixem os vossos filhos irem para a natureza, para a rua, arejar, gastar energia, colher flores, colher folhas, brincar com aquelas coisas todas cá na rua. Deixem, vão de vez em quando, claro, vigiante, não é? Temos que estar de alerta, mas também podem deixá-los uns bocadinhos sozinhos, porque eles vão conseguir. Logo que o quintal não tenha assim um perigo também iminente. Aqui tenho um exemplo que posso partilhar convosco, uma história pessoal. Não estava a trabalhar por acaso, mas estava num momento de família com o meu irmão, com a minha cunhada, com o meu marido, e o meu filho e a minha sobrinha resolveram vir brincar para aqui para o pomar da frente, para o cerrado da frente, que estava cheio de água. E aqui está o resultado. Não lhes fez mal nenhum, apanhámos um susto na altura, claro, mas eles adoraram e lembram-se imenso desta situação. Depois, e para finalizar esta dica e estes 5 minutos que temos para ir até si, vou-vos pedir uma coisa. Durante o dia, percam 20 minutos, 20 a 30 minutos, mas percam 20 minutos do vosso tempo. Desliguem todas as tecnologias, televisão, tablets, telemóveis, Wi-Fi, desliguem tudo e divirtam-se com os vossos filhos da forma que eles querem. Não é da forma que vocês querem. Vocês adultos, é da forma que eles querem. Se eles querem saltar na cama, vamos saltar na cama. Se eles querem rebolar no chão, vamos rebolar no chão. Vamos fazer aquilo que eles pedem, que eles precisam. Deem-lhes pelo menos 20 a 30 minutos de antena deles próprios. Deixem ser eles a mandar e a dizer o que querem. Façam com eles esta experiência e vão ver que vai melhorar bastante o vosso tempo e a vossa consciência em relação ao tempo que estão com os vossos filhos. Está bem? De um dia para o outro, programem estes 20 minutos e digam, olha, depois de jantar, vamos ter aquele bocadinho que é só nosso. Vai resultar. E pronto, a dica de hoje é esta. Na próxima dica, nós vamos falar sobre a brincadeira, a importância do brincar e como brincar com os nossos filhos. Olá a todos! Num período em que fomos convidados a um isolamento social, já que se estende há algumas semanas, vamos aproveitar este espaço para vos apresentar algumas dicas na área da fisioterapia. Um dos aspectos mais importantes do corpo humano relaciona-se com a nossa postura e quando passamos aqui um longo período em que estamos em casa, sujeitos a um maior conforto dos nossos lares e do sofá, vamos apresentar aqui um conjunto de exercícios que vos ajudem a ganhar alguma mobilidade. Face a isso, iremos centrar estes primeiros exercícios num dos aspectos mais cruciais do corpo humano, a coluna vertebral.
A coluna pode ser dividida em várias regiões. A região cervical, correspondente ao pescoço, a região torácica ou dorsal, correspondente a meio do nosso tronco, e a região lombar, ao nível inferior, e também a região do sacro. Irei-vos hoje apresentar um conjunto de exercícios para mobilidade ao nível da região lombar e da região ao nível da anca. O primeiro exercício que vos vou apresentar consiste em ganhar mobilidade ao nível da anca e da região lombar. Vamos puxar o nosso joelho ao peito, o máximo que o nosso corpo permitir. E depois vamos esticar a perna devagar e vamos alternando progressivamente, fazendo 10 repetições em cada uma das pernas. E iremos repetir este exercício por 2 séries. É preciso, durante a execução do exercício, ter cuidado para não levantar a perna oposta. O segundo exercício que vos apresento pretende ganhar mobilidade ao nível da cadeia posterior, ou seja, da parte posterior das vossas pernas e região lombar. Para isso, vamos dobrar as 2 pernas, depois vamos esticar a perna que pretendemos realizar o exercício, puxando o pé na direção da cabeça, dobrando depois o joelho e esticando progressivamente até começarmos a sentir a alongar na parte posterior da perna. Depois aliviamos a ponta do pé, dobramos o joelho e repetimos o movimento durante 10 vezes por 2 séries em cada uma das pernas. O terceiro exercício que vos trago hoje pretende ganhar mobilidade em rotação ao nível da região lombar. Para o efeito, vamos dobrar as nossas 2 pernas, vamos fazer o exercício para o nosso lado direito. Para o efeito, vamos fixar a mão direita mais afastada do nosso corpo e vamos pôr a mão esquerda também mais afastada em 90 graus sobre o nosso lado esquerdo. Juntando os 2 joelhos, vamos rodar os joelhos para o lado direito, voltando posteriormente à posição inicial. Vamos repetir o exercício 10 vezes para o lado direito e depois 10 vezes para o lado esquerdo, durante 2 séries. Alerto que a realização dos exercícios que vos são apresentados devem respeitar os limites do vosso corpo. Se acaso tenham a presença de alguma lesão ou algum problema diagnosticado ao nível da vossa coluna vertebral, antes de os realizarem, consultem um profissional de saúde. Fiquem bem. Nesta primeira sessão vamos utilizar o seguinte material. Vamos começar com uma pequena sessão de ativação. Pequenos círculos com os braços para a frente. Para trás. E agora vamos rodar os braços mais junto das orelhas para a frente. Vamos rodar para trás. Agora vamos elevar os joelhos à frente. Mais rápido. E agora vamos tocar nos pés atrás. Agora vamos fazer saltinhos com os pés juntos no mesmo sítio. Continuamos com os saltinhos e agora afastamos e juntamos os pés. E agora um pé à frente e o outro atrás. Agora vamos transportar os objetos de um recipiente para o outro, contornando estes obstáculos. No regresso, pode vir a correr. A saltar de pés juntos. Ou andar de costas. Vamos lançar estas bolas de papel para dentro daquele cesto, utilizando as 2 mãos. Com uma mão
e a outra. Vamos repetir os lançamentos, agora sentado. Vamos transportar os objetos dentro deste recipiente com uma mola da roupa para dentro do outro recipiente, utilizando também as duas mãos. E as duas mãos ao mesmo tempo. No final da sessão, a criança pode circular pela zona onde realizou os exercícios, inspirando e expirando, cheirando uma florzinha e soprando uma velinha. Cheira a florzinha, sopra a velinha. Mais um programa que chegou ao fim. Voltamos então amanhã com mais novidades e mais dicas e sugestões. Até lá.